A criação do mundo. História narrada segundo a Bíblia Sagrada. No princípio, antes que o tempo começasse sua contagem infinita, antes que a primeira fagulha de luz rompesse a escuridão primordial, antes que o mais tênue sussurro de som ecoasse pelo vazio, não existia absolutamente nada do que conhecemos hoje. Não havia o azul profundo do céu estendido como um dossel sobre a terra. Não havia montanhas majestosas rasgando as nuvens com seus picos nevados. Não havia oceanos vastos e misteriosos guardando segredos em suas profundezas abissais. Não havia sequer uma única estrela cintilando na imensidão do cosmos. Havia apenas Deus. Ele existia em perfeita plenitude, eterno como nenhum conceito humano pode expressar, poderoso além de qualquer medida ou comparação, soberano sobre tudo o que viria a existir. Nada o limitava em seu poder. Nada o precedia em sua existência. Ele era, é e sempre será o único, o Altíssimo, aquele que habita na eternidade e transcende todo o entendimento. As Escrituras Sagradas começam com palavras aparentemente simples, mas carregadas de uma profundidade que atravessa os milênios. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Essas palavras, escritas há milhares de anos, marcam o início absoluto de tudo o que existe, de tudo o que podemos ver com nossos olhos e tocar com nossas mãos, e também daquilo que permanece invisível aos sentidos humanos, mas não menos real. Do material ao espiritual, do átomo à galáxia, tudo teve seu começo naquele momento incompreensível. Esta é a história da criação do mundo, narrada fielmente segundo o livro de Gênesis. Uma narrativa de poder incomensurável, de ordem emergindo do caos, de beleza sendo tecida no vazio, e de um amor tão imenso que decidiu criar tudo o que existe simplesmente para compartilhar essa plenitude com outros seres. A Terra, naquele momento inicial impossível de compreender plenamente, ainda não possuía forma definida. Era como uma massa disforme, sem contornos reconhecíveis, sem estrutura ou organização. O vazio a caracterizava completamente. Águas profundas, escuras, densas e misteriosas cobriam toda a sua superfície como um manto impenetrável. Não eram as águas cristalinas que conhecemos, refletindo o sol em suas ondas dançantes. Eram águas primordiais, opacas, sem vida, sem movimento próprio além de um balanço lento e pesado, como um oceano adormecido desde sempre. A escuridão dominava tudo de forma absoluta. Não era simplesmente a ausência de luz como experimentamos à noite, quando as estrelas ainda brilham timidamente e a lua empresta seu reflexo prateado. Era uma escuridão completa, total, impenetrável. Uma escuridão tão densa que parecia ter substância, como se pudesse ser tocada, como se fosse um tecido negro cobrindo toda a realidade ainda inexistente. Nada podia ser distinguido, pois não havia referência, não havia contraste, não havia nada além daquele negro absoluto que envolvia tudo. Mas mesmo naquele cenário de caos e vazio, algo extraordinário estava acontecendo. O Espírito de Deus, como uma presença majestosa e misteriosa, movia-se suavemente sobre a face daquelas águas profundas. Pairava como um pássaro sobre seu ninho, com cuidado e propósito, preparando o que estava por vir. Havia expectativa naquele movimento, havia intenção, havia amor. Era como se toda a criação estivesse sendo incubada, aquecida, preparada para o nascimento. Então, naquele instante eterno que mudaria tudo para sempre, Deus falou. E quando Deus fala, quando sua voz ressoa através do nada, o impossível se curva diante de seu poder. Montanhas se dobrariam como cera, mares se dividiriam como cortinas, e a própria realidade se reorganizaria segundo sua palavra. Haja luz. Apenas duas palavras. Simples, diretas, poderosas. E houve luz. Instantaneamente, sem demora ou gradação, a luz explodiu na existência. Não foi um nascer do sol gradual, pintando o horizonte com tons de laranja e rosa. Foi uma manifestação súbita, plena, gloriosa. A luz rompeu a escuridão como um trovão rompe o silêncio, trazendo clareza luminosa onde antes só havia caos impenetrável e confusão absoluta. Era uma luz pura, intensa, radiante, diferente de qualquer luz que já contemplamos. Uma luz que não vinha de nenhuma fonte física, mas que simplesmente era, porque Deus assim ordenou. Imagine aquele momento. A primeira luz que já existiu, brilhando com uma intensidade impossível de descrever, iluminando aquelas águas primordiais que agora refletiam esse esplendor pela primeira vez.
Onde havia apenas trevas impenetráveis, agora havia claridade. Onde havia apenas um vazio negro e sem esperança, agora havia brilho e possibilidade. Pela primeira vez na existência, havia contraste. Havia distinção. Havia ordem começando a emergir do caos. Deus, então, com sua sabedoria infinita, separou a luz das trevas, estabelecendo limites e criando ritmo. Chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. Duas realidades distintas, duas experiências diferentes, ambas necessárias, ambas criadas com propósito. O dia para o trabalho, para a visão, para a atividade, para a vida se desenrolar. A noite para o descanso, para a reflexão, para a renovação, para o silêncio contemplativo. Assim terminou o primeiro dia da criação. A tarde passou lentamente, a manhã veio com seu brilho renovado, e um ciclo estava estabelecido. O primeiro ciclo da história. O primeiro dia de todos os dias que viriam. É importante notar algo profundo e maravilhoso: não foi o sol que criou aquela primeira luz. O sol ainda não existia. Ele seria criado apenas no quarto dia. A luz nasceu diretamente da palavra do Criador, demonstrando que Deus não depende dos meios que conhecemos para realizar seus propósitos. Ele é a fonte original de toda a luz, tanto física quanto espiritual. Ele é a luz antes da luz. Ele é o começo antes do começo. No segundo dia, com a luz já estabelecida e o ritmo do tempo começando sua marcha infinita entre dia e noite, Deus voltou a falar. Sua voz, que havia trazido a luz à existência no dia anterior, agora moldaria o espaço de uma forma totalmente nova e surpreendente. Ele ordenou que as águas fossem separadas. Aquelas águas primordiais que cobriam tudo, que se estendiam em todas as direções sem fim aparente, começaram a se dividir de uma maneira que desafiava o que conhecemos sobre física e natureza. Era como se uma mão invisível, mas infinitamente poderosa, estivesse puxando as águas em direções opostas, criando algo nunca antes visto. Algumas águas foram mantidas abaixo, formando o que se tornaria os mares profundos, os oceanos vastos que cobririam grande parte do planeta, os rios serpenteantes que cortariam a terra futura como veias de vida. Outras águas, de maneira milagrosa e inexplicável pelas leis naturais que ainda seriam estabelecidas, foram elevadas para o alto, suspensas acima de uma imensa expansão que Deus estava criando naquele exato momento. Imagine o cenário grandioso, massas enormes de água acima, suspensas como se estivessem presas a um teto invisível, refletindo a luz criada no primeiro dia com um brilho azulado e misterioso. Abaixo, mais massas de água, escuras e profundas, esperando seu destino final. E entre elas, separando-as como um grande vazio luminoso, um espaço gigantesco, uma vastidão que se estendia em todas as direções. Era como se Deus tivesse aberto uma bolha no meio das águas, criando um ambiente completamente novo, um lugar onde a vida poderia, eventualmente, respirar e florescer. A essa expansão grandiosa, a esse espaço imenso criado entre as águas superiores e inferiores, Deus deu um nome especial. Chamou-a de céu. Não apenas o céu azul que vemos quando olhamos para cima em um dia ensolarado, mas toda a atmosfera que envolveria nosso planeta, toda a extensão que separaria a Terra do cosmos além dela, todo o ar que seria respirado, todo o vento que sopraria, toda a nuvem que flutuaria. Agora havia espaço para a vida que viria. Havia espaço para respirar, para mover-se, para existir. Havia ar, ainda que sem os seres que o respirariam. Havia ordem onde antes só havia caos. Havia estrutura onde antes só havia confusão. O mundo, que começara como uma massa disforme coberta de águas escuras, agora tinha camadas definidas, tinha organização clara, tinha propósito arquitetônico visível. Imagine estar naquele momento, naquele segundo dia, e testemunhar pela primeira vez o céu se formando. A expansão se abrindo como um leque gigantesco, as águas se dividindo como se obedecessem a uma mão invisível mas poderosíssima. Acima, águas suspensas de forma milagrosa, brilhando com a luz divina. Abaixo, águas esperando pacientemente seu destino. No meio, espaço, ar, possibilidade, promessa. E Deus contemplou o que havia feito. Observou com satisfação aquela separação perfeita, aquela ordem emergindo. Viu a estrutura que estava construindo, viu o propósito se desdobrando. E reconheceu que isso era bom. Não completo ainda,
pois a criação continuaria pelos próximos dias com obras ainda mais maravilhosas, mas bom, adequado, correto. Um passo sólido e firme na direção do plano divino que se revelaria completamente apenas no sexto dia. No terceiro dia, algo extraordinário aconteceria. Pela primeira vez desde o início da criação, veríamos não uma, mas duas grandes obras no mesmo período de 24 horas. Era como se Deus, satisfeito com os fundamentos estabelecidos nos 2 primeiros dias, agora acelerasse seu trabalho criativo com um entusiasmo crescente e contagiante. Primeiro, Deus voltou sua atenção para aquelas águas que permaneciam abaixo da expansão criada no segundo dia. Elas ainda cobriam tudo, ainda escondiam o que estava por baixo daquela superfície líquida e escura. Com sua voz poderosa, aquela mesma voz que chamara a luz à existência, Deus ordenou que essas águas se ajuntassem em lugares específicos. Não que todas as águas do mundo se tornassem um único oceano, mas que elas se reunissem, se organizassem, se definissem em seus limites e fronteiras. E quando as águas obedeceram àquela ordem divina, retrocedendo e se acumulando em depressões e bacias imensas que Deus havia preparado, algo verdadeiramente maravilhoso foi revelado. A terra seca apareceu pela primeira vez. Imagine a cena majestosa, águas recuando como cortinas sendo puxadas lentamente, revelando o que estava escondido por baixo desde o princípio. Primeiro, talvez os topos das futuras montanhas mais altas, emergindo como ilhas solitárias em meio ao vasto oceano. Depois, colinas se revelando uma após a outra, conectando-se umas às outras como um quebra-cabeça gigante sendo montado. Planícies enormes se estendendo até onde a vista alcançava, com sua terra vermelha, marrom e cinza ainda virgem. Vales profundos se formando entre elevações rochosas. Desfiladeiros se abrindo como feridas na superfície. A terra seca, em toda sua potencialidade e diversidade, finalmente visível, finalmente acessível, finalmente pronta para cumprir seu propósito no grande plano da criação. Deus chamou a parte seca de terra, e ao ajuntamento das águas deu o nome de mares. Agora havia distinção absolutamente clara. Havia fronteiras visíveis, havia limites estabelecidos, havia diversidade de ambientes. Os mares se estendiam em sua imensidão azul profunda, suas águas se movendo em ondas rítmicas que começavam a beirar as costas recém-formadas, lambendo suavemente a areia que nunca havia sido tocada. A terra se firmava em sua solidez marrom, cinza e avermelhada, esperando pacientemente, como uma tela em branco aguardando as pinceladas do artista, pelo que viria em seguida. E Deus contemplou essa divisão perfeita entre terra e mar, entre o sólido e o líquido, entre dois reinos que coexistiriam em harmonia. Viu que era bom. Mas Deus não havia terminado com o terceiro dia. Ele contemplou aquela terra seca, ainda árida, ainda vazia de qualquer forma de vida, ainda silenciosa e estéril, e falou novamente: produza a terra vegetação. Era uma ordem diferente das anteriores. Deus não estava criando algo diretamente do nada dessa vez, como fizera com a luz. Ele estava dotando a própria terra com a capacidade de produzir, de gerar, de dar vida. Era como se estivesse injetando poder criativo na própria substância do solo, tornando-a fértil, tornando-a viva, tornando-a capaz de gerar outras formas de vida. E a terra, como tudo mais na criação, obedeceu imediatamente. Plantas começaram a surgir do solo. Primeiro, talvez, pequenos brotos verdes rompendo a superfície da terra marrom, tímidos mas determinados. Depois, em uma explosão de vida e cor que deve ter sido de tirar o fôlego, árvores começaram a crescer em todas as direções. Não cresciam lentamente como vemos hoje, levando anos para atingir sua maturidade. Cresciam instantaneamente, ou em questão de horas, atingindo sua forma plena e gloriosa por ordem divina. Imagine a transformação. O que era um deserto marrom e cinza de repente se cobria de verde vibrante. Gramíneas brotavam formando tapetes macios. Arbustos se espalhavam com suas folhas balançando na brisa que começava a soprar. Árvores imensas se erguiam em direção ao céu, com troncos robustos e copas frondosas. Flores de todas as cores imagináveis coloriram o solo como joias espalhadas sobre veludo verde. Rosas vermelhas, lírios brancos, girassóis amarelos, violetas roxas, margaridas brancas com centros dourados, uma explosão de cores que nunca havia existido antes. Cada planta carregava sua própria semente, garantindo que se multiplicaria e perpetuaria através das gerações.
Cada árvore produzia seu fruto específico. Macieiras com maçãs vermelhas e suculentas, laranjeiras com laranjas redondas e perfumadas, videiras com cachos de uvas roxas e verdes, figueiras com figos doces e nutritivos. A diversidade era impressionante, a abundância era esmagadora. O mundo, que momentos antes era vazio, estéril e silencioso, agora estava cheio de vida vegetal. Havia cores onde antes só havia tons de cinza e marrom. Havia perfume de flores onde antes só havia o cheiro de terra molhada. Havia a promessa de alimento, de beleza, de vida sustentando vida. E Deus contemplou tudo isso, a terra seca emergindo das águas, os mares se reunindo em seus lugares designados, a vegetação cobrindo a terra com seu manto verde e colorido, e viu que tudo era muito bom. Não apenas bom, mas muito bom. A criação estava tomando forma de maneira magnífica. No quarto dia, Deus voltou sua atenção para o céu que havia criado no segundo dia. Aquela expansão imensa que separava as águas superiores das inferiores, aquele espaço vasto que agora estava pronto para receber algo especial. Deus criaria os grandes luminares que governariam o dia e a noite, que marcariam o tempo e as estações para toda a eternidade. Primeiro, Deus criou o sol. Não como uma pequena luz distante, mas como uma esfera gigantesca de fogo e energia, brilhando com uma intensidade impossível de olhar diretamente. O Sol foi posicionado a uma distância perfeita da Terra, nem tão perto que queimasse tudo com seu calor abrasador, nem tão longe que deixasse tudo congelado em um inverno eterno. Foi colocado exatamente onde precisava estar para governar o dia, para aquecer a terra, para alimentar as plantas com sua luz, para estabelecer o ciclo que permitiria a vida florescer. Imagine o momento em que o sol foi aceso pela primeira vez. A luz que existia desde o primeiro dia, aquela luz divina que não vinha de nenhuma fonte, agora tinha um portador físico. O sol explodiu em existência com todo o seu esplendor dourado, iluminando a terra de uma forma nova e maravilhosa. Suas raias se espalharam por toda a superfície do planeta, tocando as montanhas, os vales, os mares, as plantas recém-criadas. Tudo brilhava sob aquela luz quente e acolhedora. Depois, Deus criou a lua para governar a noite. Não tão brilhante quanto o sol, mas com sua própria beleza prateada e serena. A lua foi feita para refletir a luz do sol durante as horas escuras, para trazer um brilho suave quando o dia terminasse. Ela seria um farol na noite, guiando os futuros viajantes, marcando os meses com suas fases, influenciando as marés dos oceanos com sua atração gravitacional silenciosa. Imagine a lua surgindo no céu pela primeira vez, uma esfera perfeitamente redonda, brilhando com um fulgor prateado contra o negro do espaço, sua superfície marcada por crateras e montanhas que apenas aumentavam sua beleza misteriosa. Mas Deus não parou com o sol e a lua. Ele olhou para a vasta extensão do céu noturno e decidiu enchê-la com incontáveis pontos de luz. Estrelas. Milhares delas. Milhões delas. Bilhões delas. Cada uma colocada em seu lugar específico pela mão de Deus. Cada uma com seu próprio brilho, sua própria cor, sua própria história. Imagine o céu noturno sendo preenchido com estrelas. Primeiro algumas poucas, depois mais, depois milhares surgindo simultaneamente como fogos de artifício silenciosos, até que toda a abóbada celeste estivesse cravejada de pontos luminosos. Constelações se formavam, o Cruzeiro do Sul com sua cruz perfeita, Órion com seu cinturão de 3 estrelas, a Ursa Maior apontando sempre para o norte. A Via Láctea se estendia como um rio de luz através do céu, mostrando a imensidão da criação de Deus. Esses luminares não foram criados apenas para beleza, embora fossem incrivelmente belos. Eles serviriam para marcar tempos, dias, estações e anos. O sol marcaria cada dia com seu nascer e pôr. A lua marcaria os meses com suas fases crescentes e minguantes. As estrelas ajudariam a marcar as estações, mudando suas posições no céu conforme a Terra girasse em sua órbita. Juntos, eles criariam um relógio cósmico perfeito, nunca falhando, nunca atrasando, sempre preciso. Nenhuma dessas luzes surgiu por acaso. Nenhuma estrela se formou aleatoriamente. Cada uma foi colocada intencionalmente por Deus em seu lugar designado. O universo não era resultado de uma explosão caótica, mas de um design inteligente e proposital.
E Deus olhou para o sol governando o dia com seu brilho dourado, para a lua governando a noite com sua luz prateada, para as estrelas incontáveis cintilando na imensidão, e viu que isso era bom. O céu agora estava completo, iluminado, vivo com luz e movimento. No quinto dia, Deus voltou seu olhar para duas regiões que até então permaneciam vazias apesar de toda sua preparação, as águas dos mares profundos e a expansão dos céus que se estendiam sobre a terra. Era hora de enchê-las com criaturas vivas, com movimento, com sons, com a alegria da vida animal. Deus falou: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob a expansão dos céus. Instantaneamente, os mares que haviam estado vazios e silenciosos desde sua criação começaram a fervilhar com vida de todas as formas e tamanhos. Peixes de todas as cores surgiram nas águas. Pequenos peixes prateados que nadavam em cardumes enormes, movendo-se como uma única entidade brilhante sob a superfície. Peixes tropicais com cores vibrantes, azuis elétricos, amarelos brilhantes, laranjas flamejantes, verdes neon, nadando entre o que seriam futuros recifes de coral. Peixes grandes e poderosos como atuns e marlins cortando as águas com velocidade impressionante. Mas não eram apenas peixes. Criaturas ainda maiores foram criadas para habitar as profundezas dos oceanos. Baleias gigantescas, os maiores animais que já existiriam, começaram a nadar pelos mares, suas canções ecoando pelas águas como sinfonias misteriosas. Golfinhos saltavam alegremente, brincando nas ondas com uma inteligência evidente em seus olhos brilhantes. Tubarões patrulhavam as águas mais profundas com sua graça predatória. Polvos se moviam com seus 8 tentáculos, mudando de cor para se camuflar. Águas vivas flutuavam como fantasmas transparentes, pulsando com uma beleza hipnótica. As profundezas mais escuras dos oceanos também ganharam suas criaturas próprias, seres bizarros e maravilhosos que brilhavam com sua própria luz bioluminescente, adaptados perfeitamente para viver onde a luz do sol nunca chegava. Imagine os oceanos transformados, o que eram águas vazias e silenciosas agora estavam repletas de vida, de movimento, de cor. Cardumes de milhares de peixes se movendo em sincronia perfeita. Baleias emergindo para respirar, lançando colunas de água ao ar. Golfinhos saltando em arcos graciosos. Tartarugas marinhas nadando serenamente. O mar havia se tornado um berço de vida incomparável. Simultaneamente, os céus também estavam sendo preenchidos com vida. Aves de toda espécie começaram a surgir e a voar pela primeira vez. Águias majestosas com asas enormes planavam nas correntes de ar, suas vistas aguçadas capazes de ver um rato a quilômetros de distância. Beija-flores minúsculos, não maiores que um polegar, batiam suas asas tão rapidamente que se tornavam um borrão, pairando no ar enquanto sugavam o néctar das flores. Pássaros canouros enchiam o ar com suas melodias, rouxinóis, canários, sabiás, cada um com seu canto único e belo. Papagaios coloridos voavam em bandos barulhentos, suas plumagens verdes, vermelhas e azuis brilhando ao sol. Aves aquáticas também foram criadas, patos nadando graciosamente em lagos, gansos voando em formação em V perfeito, pelicanos mergulhando nas águas para pescar, flamingos cor-de-rosa equilibrando-se em uma perna só. Aves de rapina como falcões e corujas receberam garras afiadas e visão excepcional. Cada ave era perfeitamente adaptada ao seu ambiente e propósito. O céu, que estava vazio exceto pelo sol, pela lua e pelas estrelas, agora estava cheio de vida. Asas batendo, penas brilhando ao sol, cantos ecoando, sombras se movendo sobre a terra abaixo. Era um espetáculo de movimento e beleza. E Deus não apenas criou essas criaturas das águas e dos céus. Ele as abençoou pessoalmente, dizendo-lhes: sejam férteis e multipliquem-se. Encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves na terra. Era uma bênção de abundância, de continuidade, de vida gerando mais vida. Os peixes teriam descendentes, as aves chocariam ovos, e a vida se espalharia por todo o planeta. E Deus contemplou os mares fervilhando com criaturas de todas as formas, tamanhos e cores. Olhou para os céus cheios de aves voando, cantando, vivendo. E viu que era bom. A criação estava quase completa. Faltava apenas um dia muito especial, onde Deus criaria sua obra-prima.
O sexto dia amanheceu com a mesma luz gloriosa que os dias anteriores, mas havia uma antecipação no ar, como se toda a criação soubesse que algo especial estava prestes a acontecer. Deus voltaria sua atenção para a terra seca, aquele lugar coberto de vegetação verde e colorida, mas ainda vazio de criaturas terrestres. Primeiro, Deus criou os animais da terra, em toda sua diversidade impressionante. Animais domésticos surgiram, ovelhas com sua lã macia balindo suavemente, vacas pastando calmamente nos campos verdes, cabras escalando rochas com agilidade surpreendente, cavalos galopando livres com suas crinas ao vento, cães leais e amigáveis, gatos independentes e graciosos. Depois vieram os animais selvagens, cada um único e maravilhoso à sua maneira. Leões majestosos com suas jubas douradas rugindo sua autoridade sobre a savana. Elefantes gigantescos caminhando com passos que faziam a terra tremer, sua inteligência evidente em seus olhos sábios. Girafas com seus pescoços impossivelmente longos alcançando as folhas mais altas das árvores. Zebras com suas listras pretas e brancas perfeitamente simétricas. Ursos poderosos, tigres listrados, leopardos manchados, lobos uivando, raposas astutas, esquilos saltitantes. Criaturas ainda mais exóticas foram criadas, rinocerontes com seus chifres impressionantes, hipopótamos pastando nas margens dos rios, crocodilos espreitando nas águas rasas, macacos balançando de galho em galho nas florestas que começavam a se formar, preguiças penduradas de cabeça para baixo, cangurus saltando pela terra que um dia seria a Austrália. Répteis de todas as formas também surgiram. Cobras deslizando silenciosamente pela grama, lagartos aquecendo-se ao sol, camaleões mudando de cor para se camuflar, tartarugas terrestres carregando suas casas nas costas, iguanas descansando nas rochas quentes. Até mesmo os insetos foram criados naquele dia, abelhas trabalhando incansavelmente, formigas construindo seus formigueiros complexos, borboletas coloridas flutuando de flor em flor, grilos cantando suas canções noturnas, vagalumes iluminando as noites com suas luzes mágicas. A terra que estava silenciosa agora estava cheia de sons, rugidos, urros, latidos, miados, balidos, mugidos, assobios, trinados. Estava cheia de movimento, animais correndo, saltando, rastejando, escalando. Estava cheia de vida em sua expressão mais diversa e maravilhosa. Cada animal foi criado segundo sua espécie, com características únicas e propósitos específicos. Carnívoros com dentes afiados e garras poderosas. Herbívoros com dentes planos para moer plantas. Alguns rápidos, outros lentos. Alguns grandes, outros minúsculos. Mas todos perfeitos em seu design, todos adequados para seu ambiente. E Deus olhou para toda essa diversidade de vida animal e viu que era bom. Mas ainda faltava algo. A criação estava quase completa, mas não inteiramente. Havia um vazio, uma ausência. Nenhuma das criaturas criadas até então podia realmente conhecer a Deus, relacionar-se com Ele, adorá-lo conscientemente, refletir seus atributos. Foi então que Deus disse algo completamente diferente de tudo o que havia dito até então. Pela primeira vez em toda a criação, Deus não disse simplesmente haja ou produza. Pela primeira vez, Ele falou como se estivesse em conselho, em consulta, em decisão profunda. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Era um momento solene, sagrado, único em toda a narrativa da criação. Deus estava prestes a criar algo que seria fundamentalmente diferente de tudo mais. Não apenas outra criatura, mas uma criatura feita à sua própria imagem. E Deus formou o homem. Não falou meramente uma palavra para que ele surgisse instantaneamente. Deus se ajoelhou, por assim dizer, e com suas próprias mãos moldou o homem do pó da terra, daquele mesmo solo vermelho e marrom de onde as plantas cresciam. Como um oleiro trabalhando com argila, Deus formou cuidadosamente cada parte, a cabeça, o torso, os braços, as mãos com seus dedos delicados, as pernas, os pés. Formou os órgãos internos, cada um com sua função específica. Formou o cérebro, capaz de pensamentos complexos e profundos. Formou os olhos para ver a beleza da criação. Formou os ouvidos para ouvir os sons do mundo. Formou a boca para falar, para se comunicar, para expressar pensamentos e emoções. Mas ali, deitado no chão do jardim, estava apenas um corpo inerte, perfeito em sua forma, mas sem vida.
sem movimento, sem consciência. Então veio o momento mais íntimo e sagrado de toda a criação. Deus se inclinou sobre aquele corpo de barro e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Não era apenas ar, mas o próprio sopro divino, o espírito de vida vindo diretamente de Deus. E o homem tornou-se alma vivente. Seus olhos se abriram pela primeira vez. Seus pulmões se encheram de ar. Seu coração começou a bater. O sangue começou a correr por suas veias. Ele piscou, olhando ao redor com admiração e espanto. Moveu seus dedos, testando-os. Levantou-se do chão onde havia sido formado, ficando em pé pela primeira vez, ereto, diferente de todos os outros animais. Seu nome era Adão, que significa formado da terra ou homem vermelho, referindo-se ao solo do qual foi criado. Deus olhou para Adão com amor paternal. Aqui estava sua obra-prima, sua criação mais especial. Um ser feito à imagem de Deus, capaz de pensar, de escolher, de amar, de criar, de adorar. Um ser com quem Deus poderia ter comunhão verdadeira. Então Deus preparou um lugar especial para Adão viver. Não o colocou em qualquer lugar da terra, mas plantou um jardim no Éden, no Oriente. Este jardim era diferente de qualquer outro lugar do planeta. Era o paraíso em sua expressão mais pura e perfeita. O jardim do Éden era um lugar de beleza indescritível. Árvores majestosas cresciam por toda parte, não apenas árvores frutíferas com seus frutos deliciosos, mas árvores ornamentais com flores exuberantes e perfumadas. Rios cristalinos serpenteavam pelo jardim, suas águas tão puras que podiam ser bebidas diretamente. As margens desses rios eram cobertas com grama verde e macia como carpete. Flores de todas as cores imagináveis cresciam em profusão, rosas, lírios, orquídeas, jasmins enchendo o ar com seus perfumes doces. Havia um rio principal que nascia no Éden e depois se dividia em 4 braços, irrigando todo o jardim e as terras ao redor. O clima era perfeito, nem muito quente nem muito frio, sempre agradável. A luz do sol filtrava-se através das copas das árvores, criando padrões de luz e sombra no chão. Pássaros cantavam suas melodias mais belas. Animais pacíficos pastavam juntos, sem medo uns dos outros, pois ainda não havia violência ou predação. No centro do jardim, Deus colocou 2 árvores muito especiais. A árvore da vida, cujo fruto concedia imortalidade. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, que seria um teste de obediência e confiança. Deus colocou Adão no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deu-lhe autoridade sobre toda a criação. Trouxe todos os animais até Adão para que ele lhes desse nomes, exercendo sua autoridade e demonstrando sua inteligência. E Adão nomeou cada criatura, cada animal, cada ave, cada criatura vivente recebeu seu nome de Adão. Mas enquanto Adão nomeava os animais, algo se tornou evidente. Cada animal tinha seu par. Os leões tinham leoas. As águias tinham suas companheiras. As ovelhas tinham seus carneiros. Mas para Adão não se achava uma companheira adequada. Deus, que já sabia disso desde o princípio, disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja idoneia. Então Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Não era um sono comum, mas uma espécie de transe divino. Enquanto Adão dormia profundamente, Deus realizou a primeira cirurgia da história. Tomou uma de suas costelas, fechou o lugar com carne, e da costela formou a mulher. Ela não foi feita do pó da terra como Adão, mas do próprio corpo dele, mostrando que eram da mesma essência, iguais em valor e dignidade. Não foi feita da cabeça dele para dominá-lo, nem dos pés para ser pisada, mas do lado, perto do coração, para ser amada e protegida. Quando Adão acordou e viu a mulher pela primeira vez, foi amor instantâneo. Ele exclamou com alegria: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Seu nome era Eva, que significa mãe de todos os viventes, pois dela nasceria toda a humanidade futura. Deus os abençoou, ambos juntos. Não abençoou apenas Adão, mas Adão e Eva como uma unidade. Disse-lhes: sejam férteis e multipliquem-se. Encham a terra e subjuguem-na. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Era uma comissão, um propósito, um chamado. Eles deveriam ter filhos, povoar a terra,
cuidar da criação de Deus como mordomos fiéis. Tinham autoridade sobre toda criatura vivente, mas era uma autoridade de cuidado e proteção, não de exploração ou crueldade. Deus também lhes deu provisão abundante. Disse: Eis que lhes dei todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Não havia fome no Éden. Não havia escassez. Havia abundância por toda parte. Frutos deliciosos pendiam das árvores, prontos para serem colhidos. Vegetais cresciam nos jardins. Havia água fresca e pura para beber. Todas as necessidades eram supridas completamente. Adão e Eva caminhavam pelo jardim em perfeita inocência. Estavam nus, mas não sentiam vergonha, pois não havia pecado, não havia malícia, não havia nada de errado entre eles. Conversavam livremente com Deus, que vinha caminhar com eles no jardim na viração do dia. Havia comunhão perfeita entre o Criador e suas criaturas. O trabalho de Adão não era penoso ou cansativo. Era prazeroso, significativo. Ele cuidava do jardim com alegria, podando aqui, plantando ali, colhendo frutos maduros. Eva estava ao seu lado, sua companheira perfeita, trabalhando com ele, conversando com ele, rindo com ele. Não havia dor. Não havia tristeza. Não havia morte. Não havia lágrimas. Não havia solidão. Não havia medo. Era o paraíso em seu sentido mais verdadeiro e completo. E Deus olhou para tudo o que havia feito durante aqueles 6 dias de criação. Olhou para a luz e as trevas. Olhou para o céu separando as águas. Olhou para a terra seca e os mares. Olhou para a vegetação cobrindo a terra. Olhou para o sol, a lua e as estrelas. Olhou para os peixes nos mares e as aves nos céus. Olhou para os animais terrestres em toda a sua diversidade. E olhou para o homem e a mulher, feitos à sua imagem, vivendo no jardim perfeito que havia preparado para eles. E Deus viu que tudo era muito bom. Não apenas bom, mas muito bom. Perfeito. Completo. Exatamente como planejado desde antes da fundação do mundo. No 7º dia, algo diferente aconteceu. Deus não criou nada novo. A obra da criação estava completa, terminada, perfeita. Tudo o que precisava existir já existia. Tudo o que precisava ser feito já estava feito. Então Deus descansou. Não porque estivesse cansado ou exausto. O Criador do universo não se cansa. O que sustenta as estrelas em seus lugares não precisa de repouso físico. Isaías, o profeta, escreveria séculos depois: Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga. Deus descansou não por necessidade, mas para estabelecer um princípio eterno, um padrão para suas criaturas seguirem. O descanso. A pausa. O tempo para contemplar. O tempo para refletir. O tempo para a comunhão. Imagine aquele 7º dia no jardim do Éden. Adão e Eva não trabalhando, mas descansando, apreciando tudo o que Deus havia criado. Talvez caminhassem lentamente pelo jardim, admirando cada árvore, cada flor, cada criatura. Talvez se sentassem às margens do rio, ouvindo o som suave da água corrente, sentindo a brisa fresca no rosto. Talvez olhassem para o céu, maravilhando-se com as nuvens brancas flutuando contra o azul perfeito ou com as estrelas cintilando à noite. E talvez, na viração do dia, quando o ar estava mais fresco, Deus caminhasse com eles. Não como um Deus distante e inacessível, mas como um pai conversando com seus filhos, explicando-lhes sua criação, respondendo suas perguntas, rindo com eles, deleitando-se em sua companhia. O 7º dia foi abençoado por Deus de maneira especial. Ele o santificou, o separou como santo, como diferente dos outros dias. Não era apenas mais um dia no ciclo do tempo. Era um dia santo, um dia dedicado ao descanso, à contemplação, à adoração, à comunhão. Este princípio do descanso seria mais tarde incorporado aos 10 mandamentos que Deus daria a Moisés no Monte Sinai. O sábado, o dia de descanso, seria um lembrete constante daquela primeira semana da criação, um memorial do poder criativo de Deus e da importância do descanso. Mas o descanso do 7º dia também apontava para algo maior. Apontava para um descanso futuro, um descanso espiritual que viria através de Jesus Cristo.
O escritor da carta aos Hebreus explicaria que resta um repouso para o povo de Deus, um descanso final e eterno onde não haveria mais trabalho penoso, não mais cansaço, não mais luta, apenas descanso perfeito na presença de Deus. No sétimo dia, a criação estava completa. Os céus declaravam a glória de Deus. Os firmamentos proclamavam a obra de suas mãos. A terra estava cheia de sua bondade. E tudo era muito bom. Assim termina a narrativa da criação do mundo conforme registrada no primeiro capítulo de Gênesis. 6 dias de trabalho criativo culminando em um dia de descanso sagrado. Do nada ao tudo. Do caos à ordem. Do vazio à plenitude. Das trevas à luz. Mas esta história é muito mais do que um simples relato de como o mundo começou. Ela nos revela verdades profundas sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o propósito da existência. Primeiro, aprendemos que a criação não foi um acidente. Não foi o resultado de processos aleatórios e sem propósito. Não foi o produto do acaso cego operando ao longo de éons infinitos. Foi obra de um Deus inteligente, poderoso, amoroso e intencional. Cada aspecto da criação foi planejado. Cada detalhe foi pensado. Cada criatura foi desenhada com propósito. Segundo, aprendemos que há ordem no universo porque há um Deus de ordem. As leis da física que governam o movimento dos planetas, as leis da química que determinam como os átomos se combinam, as leis da biologia que regulam a vida, todas essas leis existem porque foram estabelecidas por um legislador. O universo não é caótico. É ordenado, previsível, compreensível, porque foi criado por uma mente ordenada. Terceiro, aprendemos que somos especiais. De todas as criaturas criadas por Deus, as estrelas incontáveis, os peixes nos mares, as aves nos céus, os animais na terra, apenas os seres humanos foram feitos à imagem de Deus. Apenas nós recebemos o sopro de vida divino. Apenas nós temos a capacidade de conhecer nosso Criador, de relacionar-nos com Ele, de refletir seus atributos de amor, criatividade, justiça e misericórdia. Isso nos dá dignidade incomparável. Não importa o que o mundo diga sobre você, não importa como você se sinta sobre si mesmo, esta verdade permanece, você foi criado à imagem do Deus Todo-Poderoso. Você não é um acidente. Você não é insignificante. Você não é sem valor. Você é amado, planejado e criado com propósito. Quarto, aprendemos que Deus é um Deus de abundância e generosidade. Ele não criou o mundo como uma prisão austera, mas como um jardim exuberante. Não criou apenas o necessário para a sobrevivência, mas encheu a terra com beleza, cor, variedade, prazer. As flores não são apenas funcionais, são belas. O pôr do sol não é apenas o término do dia, é um espetáculo de cores. Os pássaros não apenas existem, eles cantam. Deus poderia ter criado um mundo monocromático e funcional, mas escolheu criar um mundo cheio de beleza porque Ele é bom e generoso. Quinto, aprendemos que o trabalho é bom e significativo. Deus não criou Adão para ficar ocioso no jardim, mas para cuidar dele e cultivá-lo. O trabalho não é uma maldição, mas uma bênção quando feito conforme o propósito de Deus. Fomos criados para ser produtivos, para criar, para cuidar da criação de Deus. O trabalho nos dá propósito e significado. Sexto, aprendemos que o descanso é essencial. Deus mesmo descansou no sétimo dia, não por fraqueza, mas para nos ensinar que somos mais do que trabalhadores. Somos seres relacionais que precisam de tempo para contemplar, para refletir, para conectar-nos com Deus e uns com os outros. Uma vida sem descanso é uma vida desequilibrada. Sétimo, aprendemos que Deus deseja comunhão conosco. Ele não criou o homem e depois o abandonou. Ele caminhava com Adão e Eva no jardim. Conversava com eles. Tinha relacionamento com eles. E ainda hoje, apesar de tudo o que aconteceu depois, Deus ainda busca ter comunhão com seus filhos. A mesma voz poderosa que disse haja luz e a luz existiu, a mesma voz que chamou as estrelas à existência e elas obedeceram, a mesma voz que soprou vida nas narinas de Adão, essa mesma voz ainda fala aos corações humanos hoje. Ela fala através da criação que nos rodeia, declarando a glória de Deus. Ela fala através das Escrituras Sagradas, revelando a vontade de Deus. Ela fala através do Espírito Santo, tocando nossas consciências e nos atraindo para Deus. E essa história da criação não termina no Jardim do Éden.
Ela continua através das páginas da Bíblia. Sabemos que Adão e Eva pecaram, desobedecendo a única ordem que Deus lhes havia dado. Sabemos que o pecado trouxe morte, dor e separação de Deus. O jardim perfeito foi perdido. A comunhão perfeita foi quebrada. Mas Deus não abandonou sua criação. A história continua com a promessa de redenção. Logo após o pecado, Deus prometeu que viria um Salvador, um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa se cumpriu milhares de anos depois quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu em Belém. Jesus veio para restaurar o que foi perdido no Éden. Ele veio para reconciliar a humanidade com Deus. Através de sua morte na cruz e ressurreição, ele abriu um caminho de volta para Deus. E um dia, segundo as Escrituras prometem, haverá novos céus e nova terra. O paraíso será restaurado. A comunhão com Deus será completa. Novamente, não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. A criação, portanto, é o começo de uma história maior. É o prólogo de uma narrativa que inclui queda e redenção, julgamento e graça, separação e reconciliação. É uma história que está sendo escrita até hoje, e você faz parte dela. Quando olhamos ao nosso redor, para o céu azul acima, para a terra verde abaixo, para as montanhas ao longe, para os oceanos vastos, para as árvores balançando ao vento, para os pássaros voando, para as estrelas cintilando à noite, estamos vendo a obra das mãos de Deus. Cada detalhe da criação proclama que há um Criador. Cada flor testifica de um designer. Cada estrela declara sua glória. E quando olhamos no espelho, vemos algo ainda mais maravilhoso. Vemos a imagem de Deus. Imperfeita por causa do pecado, sim. Quebrada pela queda, certamente. Mas ainda assim, a imagem permanece. Ainda temos valor. Ainda temos propósito. Ainda somos amados pelo nosso Criador. O Deus que criou o universo com uma palavra, que pintou o pôr do sol com cores gloriosas, que esculpiu as montanhas e encheu os mares, que contou as estrelas e chamou cada uma pelo nome, esse mesmo Deus conhece você. Ele te criou. Ele te ama. Ele tem um propósito para a sua vida. A criação nos lembra que não estamos aqui por acaso. Não somos produtos de processos aleatórios sem sentido. Somos criações intencionais de um Deus amoroso. E assim como Deus olhou para sua criação e disse é muito bom, Ele olha para você com o mesmo amor e aprovação. Que esta história da criação encha seu coração de admiração pelo Criador. Que ela lhe dê esperança, sabendo que você foi criado com propósito. Que ela lhe inspire a cuidar da criação de Deus como mordomos fiéis. Que ela lhe lembre de descansar, como Deus descansou. E que ela lhe aponte para o Salvador, Jesus Cristo, que veio restaurar tudo o que foi perdido. A história começou com no princípio, criou Deus os céus e a terra. Mas não termina aí. Continua com você, com sua vida, com suas escolhas, com sua resposta ao Criador que te ama. Que Deus, o Criador dos céus e da terra, abençoe você e guarde você. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê paz. E que você sempre se lembre de que foi criado à imagem de Deus, com propósito, com valor e com um destino eterno. Esta é a história da criação do mundo segundo a Bíblia Sagrada. Uma história de poder, ordem, beleza e amor. Uma história que começou no princípio e continua até hoje. Uma história da qual você faz parte. Amém.